Então, tu tem duas funções agora, uma função f e uma função g. No domínio A, o domínio dessas duas funções é o conjunto A, de modo que o limite da tua função f é zero. E a tua função g, ela é limitada. Quando eu coloco essa desigualdade aqui, ó, módulo da g de x menor ou igual que m, eu estou querendo dizer que a tua função g é limitada. Para todo x no domínio. Ó. E esse m é um número positivo. Então, eu te dou essas informações aqui em cima e peço para te provar o seguinte. Mostra para mim que o limite da tua função f de x vezes a g de x é zero. Bora fazer isso daí agora. Então, o que a gente tem, né? Então, tu tem duas funções aqui, f e g. O domínio é o conjunto A, o contradomínio pode ser os reais. A questão te deu que o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a zero, e te deu também que o módulo da tua função g de x é menor ou igual que m, isso para todo x que pertence a ao domínio. Então, tu tem duas funções do conjunto A em R, o limite da tua função f quando x tende a p é zero, e o módulo da tua função g é menor ou igual que m para todo x aqui no domínio. E agora, como é que eu faço para resolver isso? Eu vou usar o teorema do confronto. Né? Então, quero calcular isso aqui. Quero mostrar, na verdade, que o limite de f de x vezes a g de x é igual a zero quando x tende a p. Ok. Então, para me usar o teorema do sanduíche, eu tenho que fazer o quê? Encontrar uma limitação para essa função aqui, para esse produto. Eu ainda não tenho, mas com essas informações que a questão me deu, eu consigo uma limitação para essa função. Ok. Então, bora escrever o seguinte. Então, note que... O que eu noto, professor? Ainda não sei. Vocês concordam comigo que f de x vezes a g de x é menor ou igual que o módulo da f de x vezes a g de x? Sim ou não? Sim, né? O módulo de um número é sempre maior que o igual ao número. Isso é propriedade de módulo também. É isso aqui, ó. Módulo de x é sempre maior ou igual que x. Então, é isso que eu estou usando aqui. Essa desigualdade vem das propriedades de módulo. Olha o tanto que essa função é importante, a função modular. Ok. Só que daqui eu posso, ao invés de escrever dessa forma, eu posso escrever assim. Ó. Então, isso é igual ao módulo da tua função f de x, vezes o módulo da tua função g. Ok, agora tu tem o módulo da f e o módulo da g. Só que a questão me deu o seguinte, olha, o módulo dessa função aqui é menor ou igual do que esse m, para todo x no domínio. Então, eu já posso usar essa desigualdade bem aqui. Ó. Então, isso aqui pela propriedade de módulo, essa segunda igualdade aqui também usando propriedade de módulo, e essa desigualdade aqui eu vou conseguir por essa daqui. Como o módulo da função g de x é menor ou igual que m, então isso aqui eu posso escrever como sendo m, que multiplica o módulo da tua função f de x. Ok. Então, eu consegui o quê? Que o módulo desse produto aqui, ó, f de x, g de x, é menor ou igual que m vezes f de x. Então, eu vou me concentrar agora aqui. Ó. Aqui e aqui.
E vai prevalecer essa desigualdade aqui usando a transitividade lá. Então, daqui eu tiro o seguinte, que o módulo da f de x vezes a g de x é menor ou igual que m que multiplica a módulo da f de x. Agora aqui, né? Usando aquela propriedade de módulo de novo. Se tu tem um módulo de um número menor ou igual que alguma coisa, então é porque esse número é maior ou igual que menos essa coisa e menor ou igual que essa coisa. Então, isso aqui implica que menos m que multiplica o módulo da f de x é menor ou igual que f de x vezes a g de x, que é menor ou igual que m que multiplica o módulo da f de x. Ok. Olha o que a gente obteve bem aqui, né? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Tá difícil? Eu estou procurando uma limitação para essa função. Eu estou procurando uma função que seja menor do que essa para todo x e uma outra função que seja maior do que essa para todo x. Eu estou procurando isso aqui, ó. É uma função g não, né? Não ficou porque já tem g ali. Estou procurando uma função a de x, digamos assim, que cumpre isso aqui. F de x, g de x, menor ou igual que uma função h de x. Lembra das hipóteses do teorema do confronto, né? O teorema do confronto diz o seguinte: se tu tem uma função que é limitada, né? Ou seja, tem uma outra função que é menor que ela, uma outra função que é maior que ela. Essa desigualdade é válida para todo intervalo que contém um ponto ali que tu vai calcular o limite. Nesse caso aqui é o P, né? Então, a primeira coisa que eu estou procurando é essa desigualdade aqui, né? Então, tu tem que obter uma desigualdade onde aqui no meio aparece a tua função que tu quer calcular o limite. É isso que a gente está fazendo. Não é esse limite que eu quero provar que é zero? Ok. Então, eu começo pensando no seguinte, olha, quem é essa função que está aqui dentro? Coloco ela bem aqui. Eu quero uma limitação para ela. Bom, eu ainda não tenho. Mas o que eu sei é o seguinte, das propriedades de módulo, isso aqui é verdade. O módulo da tua função f de x vezes a g de x é sempre maior do que ou igual a f de x g de x. Ok. Então, eu posso separar esse módulo aqui em dois, ou seja, o módulo da f vezes o módulo da g. E, por hipótese, ó, o módulo da g é menor ou igual que m. Eu estou usando isso bem aqui. Ó. Ao invés de escrever a g, eu coloquei o m. Então, essa desigualdade aqui vem daqui, da tua questão. Ok. Aí eu vou me concentrar só aqui e aqui agora. Por quê? Para usar aquela primeira propriedade de módulo que eu comentei. Ó. Qual foi a primeira propriedade de módulo que eu comentei? Ó? Se tu tem que o módulo de x é menor ou igual que um número, por exemplo, 1, isso quer dizer que menos 1 é menor ou igual que o x é menor ou igual que 1. Então, é isso aqui que eu estou usando agora. Aonde? Aqui e aqui. Então, eu peguei esse módulo, é menor ou igual que m vezes esse módulo. Está aqui. Usando essa propriedade, né, eu tenho que f de x vezes g de x é maior que menos m f de x e menor que m vezes o módulo da f de x. Tá. O que eu obtive aqui? Ó? Essa função aqui do meio é a função que a gente quer calcular o limite. Eu acabei de obter uma limitação para ela. Uma função que é menor que ela para todo x e uma função que é maior que ela para todo x. Então, está de acordo com a primeira parte do teorema do confronto. O que falta fazer agora? Calcular o limite dessa função quando x tende a p e calcular o limite dessa função quando x tende a p e verificar se são iguais.
Se forem iguais, então tu já pode garantir que o limite dessa função do meio também é igual a esse número. Olha o que a propriedade te diz. Ó. O módulo de x é menor que... Na verdade, isso aqui é só um exemplo. É menor que 1. Isso quer dizer que menos 1 é menor que x e menor que 1. Aqui, ok. Então, usei aqui. Ó. Pensa que esse camarada aqui é o x. Ó. Então, isso aqui, o que está aqui dentro é o x. Então, aqui é x, o módulo de x menor ou igual, e isso tudo aqui é 1. É a mesma ideia. Ó. Módulo de x menor ou igual que 1. Significa dizer que menos 1, está aqui o menos 1, ó. Esse camarada aqui é menor ou igual que quem? Que x, que é esse camarada aqui, e é menor ou igual que 1. Então, o que eu usei aqui, eu estou usando aqui embaixo. Deu para entender agora? Ok. Então, já que conseguimos entender, o que falta fazer, né? Bora verificar agora se existe o limite dessa função e o limite dessa função e se esses limites são iguais. Deixa eu fazer aqui do lado. Então, o primeiro limite que eu vou calcular é esse aqui. Limite, quando x tende a p, é esse mesmo limite que está aqui, da tua função menos m, módulo de f de x. Quanto é que dá isso daqui? Ó, esse menos m aqui é constante. Tá? Então, pelas propriedades dos limites que a gente viu lá no início, eu posso tirar ele do limite. Então, isso aqui vai ficar igual menos m limite quando x tende a p do módulo de f de x. Aí olha o que eu tenho. O limite do módulo de f de x quando x tende a p. A questão me deu o seguinte, que o limite de f de x quando x tende a p é 0. Ela não deu o limite do módulo. Mas com essa informação eu consigo calcular aquele limite lá. É assim. Então, a gente sabe que aqui a gente tem uma função composta, sim ou não? A função de fora é o módulo, a função de dentro é a f de x. E como é que a gente faz para calcular o limite desse tipo? Calcula o limite da função de dentro e verifica se a função de fora é contínua nesse ponto. Se sim, tu pode passar o limite para dentro, sem problema. Ok. Então, o limite da função de dentro existe? Sim, né? A questão já te deu. Então, o limite da f de x quando x tende a p dá quanto? Dá 0. A questão deu isso daí. Aí, a função módulo, ela é contínua em 0? Sim, né? A função módulo é contínua em todos os pontos do domínio dela e o domínio dela é os reais. Então, nesse caso, eu posso fazer o seguinte, vai ficar menos m, tá aqui fora, o módulo de quem? Do limite de f de x quando x tende a quem? Tende a p. Ok. Isso aqui vai dar quanto? Esse limite aqui dentro dá 0. Nas aulas anteriores, a gente viu o seguinte, que se tu tem uma constante c pertencente aos reais, e tu tem que o limite de uma função h é igual a... existe, né? É igual a um L. Quando x tende a p, então isso aqui acontece. Ó. Limite de c vezes h, quando x tende a p, é igual a c vezes o limite da tua função h, quando x tende a p. Que é igual a L. Então, aqui eu estou usando essa propriedade do limite. Ó. Se tu tem um número real, né, constante, e o limite de uma função quando x tende a p é igual a L, então, esse limite aqui pode ser escrito dessa forma. Essa constante sai do limite, e só faltou aqui um negócio, né? Aqui é c vezes L. Agora sim está certo. Aí calcula só o limite para a tua função h aqui, que no caso é L. Então, é isso que eu estou aplicando bem aqui.
É isso que eu estou aplicando bem aqui. Ó. Eu tenho limite, aqui tem uma constante, né, menos m, e aqui a função f. Né, então, eu tirei essa constante do limite, estou calculando o limite só no módulo da f. A rigor, eu teria que saber já se esse limite existe. Eu já sei que ele existe. Né? E a gente acabou de mostrar aqui. Ó. Então, tu tem aqui a tua constante menos m, e como o limite da função de dentro existe, no caso é 0, e 0 e a função módulo é contínua em 0, tu pode passar o limite para dentro aqui. Né? E aqui está dando módulo de 0 vezes menos m, que dá quanto? Porque se tu está usando uma propriedade, né, tem que saber de onde é que vem. Eu sabia desde o início que isso aqui ia dar 0. Né, mas eu estou dizendo, olha, isso aqui dá 0 por quê? Porque existe o limite da função de dentro, que é 0, e a função módulo é contínua nesse ponto 0. Então, eu posso fazer isso daqui. Ó. Passei o limite aqui dentro. Para a tua função f. Aí ficou o módulo de 0 vezes o menos m aqui. Como o módulo de 0 é 0, então tudo isso dá 0. Vocês entenderam agora? Então, a outra função é a mesma coisa. Qual é o outro limite? Limite quando x tende a p de m módulo da f de x. É a mesma coisa. Eu não vou fazer detalhado desse jeito. Quanto é que dá esse limite aqui? Então, um m sai do limite e vai ficar o limite do módulo da f de x. Né? Aí o limite da f de x existe, é 0. A função módulo é contínua em 0. Então, o limite passa para dentro. Vai ficar m vezes o módulo de 0, que é 0.